Olá, amigos e companheiros de caminhada. Estamos nós mais uma vez aqui, espiritualidade e paz. Sim, esse momento em que nós paramos um pouco com essa proposta de nos analisarmos, de pensarmos na vida, pensarmos em nós, na natureza, do nosso papel como ser humano neste mundo evolutivo, nesse mundo escola, onde aqui estamos aprendendo, enfrentando diariamente os nossos desafios. E por falar em desafios, hoje queremos falar sobre esses desafios que as montanhas que se apresentam em nossa vida, em nosso dia a dia. E por falar em desafios, nada melhor do que a representação de uma montanha. Parece que uma montanha nos convida, nos traz um desafio para que nós possamos assim, com um olhar mais profundo, sentir aquela vontade de vencer e de escalar esta montanha, para que nós pudéssemos assim dizer para nós mesmos da nossa capacidade, do nosso esforço, que pode nos proporcionar um orgulho de nós mesmos. Porque no nosso dia a dia é assim que a vida acontece, na nossa caminhada, dos nossos desafios diários. Então vamos conversar um pouquinho hoje a respeito desse assunto, da nossa caminhada, da nossa jornada. Na verdade, para que nós possamos estabelecer uma caminhada, para que nós possamos enfrentar um desafio, nós precisamos de observar algumas coisas que aqueles alpinistas fazem quando estão assim diante de um desafio de escalar uma montanha. Primeiramente, é preciso que se monte uma estratégia. Como eu vou atuar? Quais as minhas ferramentas? Quais os mecanismos? Do que eu preciso para poder enfrentar esta escalada? Então, o planejamento em tudo que nós fazemos é, por assim dizer, de suma importância. Antes de iniciarmos uma tarefa, aquilo que parece ser um desafio que nós temos pela frente, mas precisamos conhecer. Sim, conhecer os nossos desafios. Do que é que eu estou sendo desafiado? Qual é o gigante? Qual é a montanha que está à minha frente? Conhecer. Conhecendo, então, estabeleço as minhas estratégias do enfrentamento. Conhecendo todo o material, toda a nossa condição física, todo o material necessário para uma jornada, tendo isto pronto, nós precisamos então dar um próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é iniciar, sim. Começar. Iniciar a caminhada. Sabendo de que nesta caminhada nós encontraremos algumas dificuldades, algumas coisas, mas saímos para lutar, saímos para o enfrentamento nossos desafios, munido de fé, de esperança e de confiança. Então é preciso dar o primeiro passo, é preciso dar início. Não é importante para nós vencermos os nossos desafios simplesmente contemplando as montanhas, contemplando os desafios, mas começar a trabalhar em nós, as nossas condições, sejam elas físicas, mentais, espirituais, sociais, para que nós possamos ter êxito nessa nossa caminhada, sabendo que o primeiro passo é o mais importante. Passo a passo,
nós vamos enfrentando os nossos desafios. O terceiro ponto seria o de encarar os desafios. Não apenas contemplar a montanha e dizer que ela é muito difícil. Dizer que ali estão os desafios que eu tenho receio, medo de enfrentar. Quando eu me apequeno diante das montanhas, que são os problemas diários, que são os desafios da nossa vida, os desafios diante do nosso trabalho, da nossa atividade, seja ela estudantil, seja ela uma atividade profissional de qualquer nível, seja ela nas relações entre nós, com os outros, com os nossos familiares, com os nossos amigos e parentes. Então nós precisamos ter coragem, sabendo que aí está diante de nós um grande desafio. Mas o outro passo seguinte seria prosseguir. Sim, dar continuidade ao passo inicial que nós damos. Prosseguir sempre, sabendo de que algumas pedras poderão nos levar ao chão e nos machucar, mas o nosso propósito é chegar ao cume da montanha, é vencendo desafios dia a dia, passo a passo, sabendo de que é preciso progredir e progredir sempre, observando cada vez mais aqueles desafios difíceis e pela coragem, pelo planejamento, pela vontade, pela disposição, nós vamos vencer sim. Vamos pular de desafios para desafios, de montes para montes, aquilo que nós podemos alcançar. Os vales estão aí, que são os grandes desafios. A diferença entre um lado e o outro, a confiança, o treino, a preparação, sim, nos auxilia a passar as montanhas, a passar sobre os vales. Quantas vezes nós, durante a nossa caminhada, observamos que está um pouco difícil eu prosseguir, mas munido da coragem, da determinação, do meu planejamento, da minha forma de encarar os meus desafios, eu vou saltando, passo a passo, vencendo os meus desafios, pulando sim, por sobre eles. Na verdade, existem tantos desafios, como nós falamos, na nossa caminhada, no nosso local de trabalho, nos nossos propósitos, nos nossos desafios. Às vezes, parece que as coisas estão tão difíceis e aquele que não se propôs a saltar as montanhas, vem logo o desejo de voltar atrás. Mas quando nós olhamos para trás, observamos que alguns passos nós já demos, que alguns vales pelos quais nós já passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, nós nos munimos de força, de coragem, de vontade, de determinação. E aí a gente vai e salta, dá aquele pulo e conseguimos vencer. Mas não vencemos tudo de uma vez só. O salto que nós demos e que vencemos serve de estímulo para darmos continuidade. E dando continuidade, nós vamos perceber que logo adiante acontecerão algumas vitórias. Vamos abrir os braços, olhar para trás, para o vale e perceber que nós já avançamos muito, que nós já conquistamos muita coisa. E é neste ponto que eu queria focar. Olhe para trás e veja quantas coisas, quantos desafios já foram vencidos, quantas conquistas já foram alcançadas. E que a meta que se está proposta nesta montanha é chegar ao cume da montanha. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, estabelecer a estratégia, dar início à caminhada.
E também estarmos aí observando os desafios com coragem e prosseguindo sempre. E vamos encontrar, diante da dificuldade, conquistas, aquelas que ainda não foram a grande conquista, aquilo que nós estávamos aí como grande desafio, mas quando percebermos que muitas coisas nós já vencemos, que já avançamos em muitas coisas na nossa vida, na nossa existência, quando olhamos para trás e vemos que conquistamos muita coisa. Então as pequenas conquistas, às vezes, nos leva a abrir os braços e agradecer a Deus, dizer: Senhor, até aqui eu consegui. Dá-me força e coragem para que eu possa enfrentar os desafios vindouros, aquilo que está diante de mim, mas que eu preciso vencer. Eu não sei qual, mas algumas pessoas precisam vencer as questões dos relacionamentos, do perdão, do bem-querer, do esquecer as mágoas. E quando às vezes a gente busca a reconciliação, como disse Jesus, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Então é vencendo esses desafios também no que diz respeito ao perdão, ao amor, ao querer bem, aqueles a quem às vezes nós não tínhamos muita simpatia. Em determinado momento, a natureza cruza os nossos caminhos e por isso, por aquilo, quando percebemos, às vezes já estamos nos conectando com aquele a quem nós achávamos difícil. E é nesse momento, quando olhamos e percebemos que travamos uma nova relação, um novo caminhar, observamos então que nós vencemos sim. Aquela pessoa com a qual eu tinha meus desafios, aquele jeito de perdoar que às vezes guardava a mágoa diante de mim, e quando percebo que de repente a bondade divina me dá a oportunidade desse desafio ser enfrentado, planejado, como alcançar e vencer sempre, pulando as montanhas e vencendo sempre. E em cada vitória, abrir os braços e dizer obrigado, Senhor. Mas também temos que analisar tudo aquilo que nós planejamos. As conquistas também vêm através de um planejamento, de uma revisão daquilo que nós planejamos lá atrás. Será que eu continuo no mesmo caminho? Será que o meu propósito está sendo alcançado? Eu preciso corrigir alguns rumos. Quem sabe subindo esta montanha, o alpinista, quem sabe, às vezes ele desvia-se da rota. E é preciso olhar para trás, é preciso olhar para cima e perceber que às vezes eu desviei um pouco desta rota e tenho que retomar. Então são os desafios do dia a dia. Não quer dizer com isso que nós vamos vencer sempre todas as batalhas, mas todas as batalhas são desafios. E abrindo assim o nosso caminhar, a nossa forma de analisar as coisas, é que a espiritualidade e paz nos auxilia a nós analisarmos, a darmos os primeiros passos, a pular as montanhas de desafios, a observar as vitórias que nós alcançamos e, por fim, caminhando sempre, nós vamos encontrar a contemplação, observar lá de cima do alto e ver como nós conseguimos, como eu venci aquilo que parecia ser tão difícil, aquela conquista que tanto eu almejava. Olha como o Senhor me ajudou, olha como a minha força de vontade, porque Deus não nos ajuda, não ajuda aquele que não tem determinação, que fica esperando que as coisas aconteçam. Deus propicia para nós os mecanismos que nos desafios nós poderemos planejar, observar, caminhar e vencer. E contemplar, olhando para trás, lá do cume da montanha e ver, olha como eu venci. Até aqui nos ajudou o Senhor, já dizia o salmista.
e, por fim, olharmos para cima e vermos: sou vencedor. Cada um de nós que enfrenta seus desafios, que vence, chega ao cume da montanha, sob a claridade do sol que está chegando, iluminando as nuvens, trazendo um colorido especial, podemos levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor, porque eu venci, porque eu consegui seguir os conselhos do Cristo, do amor, do perdão, da paz, também da minha vontade de alcançar desafios, até mesmo materiais, mas que com a força de vontade, com a determinação, eu consegui. Então, diga você, meu querido: obrigado, Senhor, pelas conquistas que até aqui eu consegui alcançar. Então, que nós possamos estar felizes a olhar para trás e ver que nós conseguimos. Muita paz para todos nós, que o Senhor nos conceda uma semana de muita luz, muita paz na nossa caminhada, muita força de vontade no enfrentamento dos nossos desafios.